Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. E nesse vídeo aqui nós vamos falar a respeito da negação e por que que ela é um ato de alucinação. Então, para começar, é, vamos trazer uma breve definição aí, né? Então, o que seria a negação? A negação ela seria um mecanismo que nos permite descartar uma realidade tal como ela é, tal como ela se apresenta. Então a negação ela é um recurso que nós vamos evocar para poder criar uma outra realidade, uma realidade virtual, uma realidade secundária. Por quê? Porque provavelmente o meu ego não consegue lidar com esta realidade que está aqui se apresentando, com a realidade de fato. Então, como ele não consegue lidar com isso, como ele não consegue suportar isso, então ele precisa criar uma realidade alternativa. Então ele nega isso que está aqui e cria algo para ele que ele considera melhor ou aceitável. Então percebe, a pessoa que ela está muito em negação significa que ela está com o ego muito fraco, muito fragilizado. E aí que entra, e para quem não conhece o processo terapêutico também, por isso que é importante o processo terapêutico, porque o processo terapêutico ele ajuda o que? A fortalecer o ego. Fortalecer o ego no sentido de instrumentalizá-lo, de ajudar ele a amadurecer, a se desenvolver, inclusive para lidar com a realidade como é, para lidar com as coisas realmente como são. Então, sem perceber, a gente cria nesse virtual. Por isso que é uma alucinação, que eu vou alucinar, eu vou virtualmente criar algo completamente diferente. Então, é quando, por exemplo, né, quando uma pessoa ela tem mania de perseguição, ela está no estado de alucinação, né, porque ela está imaginando, ela está criando isso, né, ela fica, isso é só mental. Por exemplo, quando uma pessoa ela está num relacionamento e esse parceiro ou essa parceira de repente uma pessoa é, grosseira, uma pessoa que abusa emocionalmente, né? Ou comete algum tipo de agressão, e aí essa pessoa nega, né? E aí ela começa a criar, inclusive, uma versão totalmente diferente dessa pessoa. Então ela não consegue olhar para a pessoa que realmente está aqui, como ela realmente se apresenta. Então ela não permite enxergar realmente a pessoa como ela é, ver a verdade aqui, inclusive usar esse recurso da visão realmente para constatar isso que realmente se apresenta aqui. Então ela nega isso e vai criar algo diferente. Então isso acontece, por exemplo, no processo de luto, né? Às vezes quando a gente perde um ente querido, então algumas pessoas entram nessa negação de não aceitar essa morte, né? E fica negando e recusa isso, aí ela evita ir em locais onde essa pessoa sempre estava, ir na casa que essa pessoa residia, né? Evita todo tipo de contato, ela vai negando para quê? Para que ela não tenha que entrar em contato com a realidade de fato. Então a gente entra nesse processo de alucinação. Então veja que para a mente ela criar uma pseudo-realidade, ela criar uma pseudo-verdade, é muito fácil. Né? Aqui a gente cria, e não tem muito limite, não tem muito parâmetro, é muito fácil para a mente criar isso. Mas isso é alucinação.
não é a realidade de fato. E é isso que, em geral, muitas pessoas têm dificuldade de entender e separar realidade, matéria, o que está aqui, matéria, realidade, o que está realmente aqui. De poder reconhecer, identificar quando uma pessoa, por exemplo, ela é bandida, é bandido, é corrupta, é um corrupto, é uma pessoa boa, então é uma pessoa boa, é uma pessoa inocente, é uma pessoa inocente. Poder identificar e nomear realmente as coisas como são, né? E a partir daí, a partir desta realidade que está aí, eu poder, inclusive, amadurecer com isso, crescer com isso para fazer escolhas, né? Fazer escolhas, me afastar de pessoas que eu considero realmente perigosas, ou tóxicas, ou problemáticas, me aproximar de pessoas que realmente eu percebo que são boas companhias, que são legais, né? Saber ter distinção realmente das coisas. E um outro erro, um outro equívoco que as pessoas têm é o seguinte, né? As pessoas não percebem que quem distorce uma realidade, né, uma verdade que está se apresentando aqui, para que ela caiba dentro de si, né? Quem molda uma realidade, uma verdade, para que ela possa ser aceita, caber aqui, ela só está criando grades, ao invés de realmente criar liberdade. E essa pessoa ela entra nessa alucinação e isso só afunda mais, é pior. Porque cada vez mais ela vai tentar criar aqui um mundinho para ela, né, seguro, perfeitinho, aquele mundinho para ela só está lidando com esse virtual, só com alucinação. Como também tem aquela pessoa que cria, né, perigo em tudo. Então, tudo é perigoso, tudo é ruim, ninguém é confiável, e aquelas pessoas que ficam alucinando essa coisa negativa, negativa, negativa o tempo todo. Então, cada vez mais ela vai ter dificuldade de vir aqui para fora, para o mundo, de se relacionar aqui com as pessoas, e cada vez mais ela vai estar fraca emocionalmente, o ego muito fraco para lidar com as coisas como realmente são. Então você está se colocando numa jaula, numa gaiola, você está cada vez mais se aprisionando. E o que seria liberdade? Liberdade é a disponibilidade de crescer, amadurecer ao ponto de aceitar as coisas como elas são e fazer escolhas alinhadas com o meu propósito de vida, com aquilo que eu considero saudável, aprender a me defender, aprender, sabe, a lidar com consequências. Então, criar liberdade para mim, de eu poder estar no mundo, saber como o mundo funciona, como as coisas são, interagir com a realidade das coisas e a partir daí eu poder nortear, eu poder me defender, eu poder me proteger, eu poder fazer escolhas, eu poder então criar de fato liberdade para mim. E não ficar negando, negando, negando e vindo para dentro, criando só no meu mundo, para esse processo de alucinação. É muito fácil alucinar e as pessoas não percebem isso. E as pessoas confundem achando que a alucinação é aquela pessoa que surta, né? Ou que ela está realmente em alguma patologia aí, uma pessoa lá que ela é esquizofrênica. Não. Basta você ter uma mente para você alucinar, tá? Basta você ter dificuldade de perceber as coisas como realmente são. Se você entrar em negação, você já vai para um processo de alucinação, de buscar uma realidade alternativa. Bom, isso eu queria compartilhar aqui hoje. Espero que esse vídeo ajude, contribua de alguma forma. Deixa aí os seus comentários, as suas percepções também. Obrigado aí pela sua atenção e até o próximo vídeo.